Iniciamos, então, a mesa que encerra esse seminário, Cultura, Democracia e Cidadania, o primeiro seminário desse ciclo, que tem esse foco aqui na formação dos agentes culturais, em que a gente está discutindo principalmente aspectos da nova política cultural que está sendo implementado aí ao longo desses últimos anos e, em especial, neste ano, com várias novidades aí no campo. Essa mesa ela tem o seguinte tema, né? Uma provocação para as nossos convidados que sejam feitas proposições para o aperfeiçoamento das políticas de fomento, Paulo Gustavo e Aldir Blanc, vindo a partir dessa perspectiva dos agentes culturais. Então, a gente começa ouvindo a Maria Helena Cunha, e com suas contribuições. As falas são mais curtas nesse momento, para que a gente possa também dar continuidade a esse diálogo. Boa tarde de novo, né, para todo mundo, todas, todos e todes. A provocação assim, que eu trago, né, é verdade, é uma provocação que eu faço já há algum tempo e que tem a ver com essa discussão do que é a gente pensar hoje ações colaborativas, ações com relação à questão da educação. Esse é um outro tema que está, e é um tema que também surge muito forte dentro da discussão da minha tese, tá? que é a questão da formação e como que eles trabalham com essa questão da formação. Quase todos vêm da universidade, né? Tem uma discussão muito interessante que eu vou querer construir. Eu falo que, eu sempre falo na minha tese, eu falo como nós, porque, na verdade, eu não estou falando sozinha ali. Na verdade, eu estou falando ali com muitas pessoas, porque muita generosidade de cada um ou de cada uma daquele grupo ao compartilhar seus pensamentos, suas ideias, e a partir dessas ideias, desses pensamentos que eu tenho construído a discussão na minha tese. E aí, o que eu vou trazer, isso foi, eu decidi falar disso aqui, foi numa das falas que eu já não lembro mais quem que provocou essa discussão, e acho que, de uma certa forma, eu respondo a algumas pessoas aqui, que é a questão da educação. Como que a gente vai pensar hoje processos colaborativos de nós, pessoas adultas, ou pessoas em fase de crescimento, se a gente ainda está muito preso numa formação muito competitiva, numa formação que traz uma discussão muito individualista. Então, eu acho que a grande questão que eu queria compartilhar para a gente discutir aqui na parte da tarde é a ideia da construção coletiva do conhecimento. Tá? Como que a gente consegue, desse compartilhamento de saberes, e que esse compartilhamento seja uma troca. Tá? O Alcione Araújo, que é um dramaturgo mineiro, né, embora viveu grande parte da vida dele no Rio, ele fala que sem educação e cultura, nada agrega como experiência coletiva. Né? Então, eu acho que, inspirada nessa frase dele, eu coloco essa discussão da importância da gente pensar numa quebra dessa lógica de um conhecimento ainda de uma escola, e aí de uma escola formal que ainda traz em vários níveis esse processo ainda muito muito individualista mesmo. E tem uma frase que eu gosto também, hoje eu vou ficar mais citando aqui, que é do Ailton Krenak, né, que hoje um líder indígena, né, da nossa, ou seja, filósofo, escritor. Eu acho que Ailton Krenak, hoje ele tem um papel muito importante. Hoje não, né? Sempre teve, para mim, uma das cenas mais bonitas e mais educativas do que é você trazer essa força guerreira, é quando aquela cena dele se pintando, foi em 1988, né, na Constituinte.
Mas agora, em 2022, ele escreve, em um dos seus livros, ele coloca que não educamos crianças, ele está falando da formação indígena, né? Não educamos crianças para que elas sejam campeãs em alguma coisa, mas para serem companheiras umas das outras. E aí, mais adiante, ele fala que a base da educação é feita em fricção com o cotidiano. A eventual liderança será resultado da experiência diária da colaboração com os outros, não decorrência. Então, eu acho que isso traz uma discussão de um processo de formação, ou seja, não adianta, a gente precisa pensar num processo de formação, e aí eu coloco em todas, desde o início que a gente está colocando aqui a discussão da formação, da importância da formação, eu acho que a gente tem que pensar na formação já dentro desse processo de compartilhamento do conhecimento entre as pessoas. Eu acho que a gente é possível que a gente consiga pensar em alguma forma menos estruturada, mas aí eu penso lá na comuna, claro que é uma outra realidade, mas assim, eram cursos livres que as pessoas iam construindo a sua formação, sabe, eu quero fazer pintura, mas fazer pintura por prazer, para ser uma outra pessoa, né, assim, para ter uma sensibilização, mas ao mesmo tempo eu fazia um curso de filosofia, ou seja, você ia construindo a sua própria formação. E é por isso que eu falo muito da escola livre de lá, com todos os problemas que a gente sabe das políticas de lá, é porque eu olhei para os dois amigos do Ceará, com todos os problemas políticos que existem na escola livre do programa de escola livres do Ceará, do estado do Ceará, o que eu gosto muito desse programa é essa capacidade de você pensar quem são as pessoas que podem estar falando sobre aquele determinado tema com propriedade, tá? Vindo da realidade, vindo da... Né? Eu tive a oportunidade de abrir lá com eles a Escola Livre em Gestão Cultural, né? Ou seja, com pessoas que fazem... Né? Lia estava também, né? São pessoas que pensam e trabalham a discussão da gestão cultural. O Nós de Teatro, com a Escola Livre de Teatros Periféricos, o Pavilhão da Magnólia, com o teatro para encenadores, ou seja, por que eles propõem o teatro para encenadores? Porque eles identificam uma dificuldade de encontrar esse profissional no próximo. Então, eles provocam uma formação específica nessa área. Esses são os que eu conheço. Eu não conheço todas as escolas livres que tem, mas assim, eu fico pensando a importância da gente pensar essa formação também, vinda dessas pessoas que têm uma experiência e têm uma formação para estar fazendo essa discussão. Não é só a experiência é fundamental para trazer esse processo de formação, mas eles têm também muito conteúdo para falar a partir daquilo que eles estão construindo. E falo que essa responsabilidade, aí mais uma vez eu trago sempre a ideia da corresponsabilidade, essa é uma responsabilidade também nossa, que atuamos fora de uma escola formal. Ou seja, é de dentro da escola formal pensar nessa flexibilização da formação, mas também nós que estamos fora ter essa preocupação. Enfim, eu acho que eu queria mais era colocar isso como provocação do que ficar aqui colocando alguma, né, assim, uma reflexão maior sobre isso. É mais jogar uma reflexão para que a gente possa discutir, ou seja, os processos colaborativos também a partir dos programas de formação. Perfeito, Lena. Vamos passar para a Aline Garcia. Então, boa tarde para quem seguiu, continuou junto. Eu não preparei assim, nada tão formal, mas eu vou pegar um gancho também dessa questão que a Lena trouxe da fala dela, da educação, e de como conseguir cada vez mais que isso aproxime de nós interior, né? Que eu vim sempre com essa fala do interior e de
automaticamente, sim, tem a competição, né, entre nós lá, gestores, ou que captam um recurso de um ou de outro, mas eu acho que a gente da região ali, a gente já, de certa forma, se olha no olho mesmo e se entende como vamos tentar construir uma política pública aqui nossa local, vamos tentar nos ajudar. Já estamos aqui no fórum discutindo o Aldir Blanc 2, o formato, analisando o que deu errado ou certo, enfim. Na realidade, aqui a gente até fez uma pesquisa no grupo, a gente atingiu uma meta interessante enquanto gestores culturais de Tiradentes, na Lei Paulo Gustavo, tipo, de ver que os próprios gestores acharam o formulário simples, conseguiram inscrever. Agora, como também se chega mais na zona rural, como é que faz esse caminhar, né? Essa valorização do território em que a gente habita. É lindo, lógico, falar do outro, do de fora, mas quando a gente pega essas leis que fizeram a gente, talvez pós-pandemia, olhar tanto para dentro e compreender o que é nosso, e aí você vê esses artistas colocando isso para fora através de um fomento que não foi o maior recurso, no caso, né, de Tiradentes em específico, mas já descentralizou o potencial do mercado criativo, que gera o emprego e gera a renda e mobiliza toda uma rede enorme que a gente falou. E a cultura tem dificuldade de falar disso, né? De falar do dinheiro, de que a gente sim gera economia e que a gente vem desse mercado criativo. Acho que a gente também precisa, enquanto gestor, enquanto produtor, falar do tanto que a gente move financeiramente e de do tanto que esse apoio, que seja local, nacional, regional, ele passa pelo mercado da cultura. E eu acho que minha contribuição, né, por hora, que era um pouco disso, né, de entender como não estar fora dos centros, né, capital, mas estando ali na municipalidade, e trabalhar em rede. Me saiu uma provocação de repente, começar com a rede Região das Vertentes ali de festivais, ou do que eu consegui, depois a gente abraça mais uma, e vamos abraçando, sair com essa anotação aqui para esse dever de casa, vamos dizer assim. Fernanda Vidigal. Bem, boa tarde a todos e todas e todes. Eu, pensando aqui, que proposição a gente poderia aí sugerir, né, fazer para o aperfeiçoamento das leis. Eu acho que a formação, esse seminário aqui é um pouco nesse caminho, né, da formação dos agentes, e a gente já falou muito sobre isso. Então, que os municípios e o Estado assim também cobre da União, de que esse programa precisa sair, da urgência desse programa e de como é que nós vamos capilarizar esse programa de formação de agentes culturais. Acho que isso é uma discussão que cabe muitas instituições, não só as universidades, né? Isso é uma urgência. E aí, com relação a umas sugestões mais para o poder público, para os agentes públicos, é que eu sempre tenho a impressão de que o recurso para atividade de meio, né, dessas leis, que é 5%, eu acho ótimo, não mais do que isso, mas ele para sempre nos pareceristas. Assim. Eu tenho a impressão de que as prefeituras ainda olham um pouco para a pesquisa, para a avaliação, para a produção de indicadores, tão importante para a gente continuar, para a gente avançar nessas leis. Então, assim, a gente precisa entender qual é a reverberação, né, que essas leis, que esse recurso causa dentro de cada município, do Estado, enfim, para a gente continuar avançando, porque sem esses dados é muito difícil a gente melhorar cada vez mais e esses recursos chegarem com mais facilidade aonde eles têm que chegar. Então, eu sempre acho que é preciso investir mais na avaliação, no acompanhamento dos projetos, para a gente entender, para o poder público entender de perto o que está sendo feito e o resultado disso, o impacto disso na comunidade. Essa escuta também, eu sei que a PNAB avançou no sentido de ter que escutar, né, não só os conselhos, quem não tem conselho,
audiências, reuniões públicas para a construção aí do plano de aplicação dos recursos, e eu acho que tem que cobrar do poder público cada vez mais a sociedade civil, cobrar do poder público que isso aconteça, não de forma porque é obrigado a fazer, sabe? Porque muitas vezes isso acontece, de forma a escutar mesmo a sociedade, entender e aproximar cada vez mais os instrumentos que são feitos, os editais, por exemplo, que são feitos para o repasse desse recurso, da realidade desses grupos, desses agentes, desses artistas, né? Assim, é preciso, se é para simplificar, se a gente tem públicos distintos que acessam esse recurso, a gente precisa ter editais distintos ou formas diferentes de se aplicar esses editais, que seja de forma virtual, que seja gravado, oral, que, enfim, que seja simplificado. Enfim, eu acho que isso é uma discussão que a sociedade precisa ter com o poder público e precisa estar atento a isso para que a gente não corra em vários erros que os últimos editais, tanto da LAB não muito, mas da Paulo Gustavo, teve em vários municípios e nos estados com relação à complexidade construída nesses editais e que fez com que muitas pessoas não participassem. Então, eu acho que é importante a gente entender isso para que a gente consiga também chegar onde esse recurso precisa chegar, né? É muito mais, eu acredito muito mais nisso do que criar regras e recortes que são fora da realidade, que muitas vezes isso acontece também, né? Acho que é um pouco isso, minha contribuição. Beleza, Fernanda, obrigado. Eu vou também querer comentar um pouquinho agora. A gente falou muito desde ontem sobre formação e desde o primeiro dia sobre pesquisa, né, nessa dimensão. E esse seminário, né, essa proposta, ela está relacionada a uma proposta que vem de uma universidade pública que deseja ser um trabalho que envolva os parceiros, né, das outras universidades públicas. A gente teve aqui, né, várias universidades de Minas Gerais e também de outros estados, e não só aqui presencialmente nessa construção do debate, mas também em rede. E aí, nesse sentido, é uma coisa que a gente tem conversado em fóruns, né, que a gente tem tido a oportunidade nacionalmente, principalmente através do FORCULT, que é o Fórum de Gestão Cultural das instituições de ensino superior, que reúne principalmente dirigentes, mas também técnicos e pesquisadores da área de cultura das instituições públicas de ensino superior. São mais de 100 pessoas que estão envolvidas. A gente é um movimento mais do que qualquer coisa. Mas também no seminário, o primeiro seminário das universidades federais para arte e para cultura, que foi feito na UFBA, agora esse ano a gente vai ter uma segunda edição na Federal do Ceará, ainda sem data. E aqui a gente conversou, né, entre nós, né, as universidades, também com o Albino e também com o Alexandre, né, muitas ideias vão surgindo. Então, eu acho muito importante a gente pensar que nesse sistema nacional de cultura e nesse plano nacional de cultura, que a gente lembre que essa rede, né, que é mais do que uma rede, é uma espécie, eu gosto de pensar que é uma plataforma que nos integra, né, de instituições públicas de ensino superior, todos de certa forma com a mesma missão e capilarizados, né, nacionalmente. A gente já fez essas contas, agora eu posso falhar, mas eu acho que a gente está em quase 1.000 municípios dos 5.000 municípios do Brasil, com os nossos campi e tal. Então, a gente tem, né, eu acho que um papel a cumprir. E também eu percebo que a gente, pensando nesse sistema federativo, ele deve considerar que essa rede, essa plataforma, ela existe. E ela existe com recursos humanos
físicos, recursos financeiros, que são também, de certa forma, sofreram muito com o desmonte ao longo dos últimos anos, mas que fazem parte, que estão, digamos, aqui como nós, né, dispostos a ser mais acionados nessa dinâmica, né? E principalmente, então, creio que nesses âmbitos, né, da formação, da pesquisa, há muito o que se fazer nessa perspectiva, né? A gente fez aqui, já com alguns parceiros que estão aqui, há uns 2, 3 anos atrás, a gente fez uma contribuição para o CONSEC, o Conselho Estadual de Cultura de Minas, que era um parecer técnico que a gente foi convidado a fazer, para sugerir como aperfeiçoar a relação entre as universidades e instituições públicas e a Secretaria Estadual de Cultura, né? A gente elaborou, esse parecer ficou um pouco no vácuo, mas ele gerou esse movimento que ainda hoje nos mantém, de certa forma, articulados. Estávamos Brinatti, estávamos aqui com Daniela, com Gabriela, enfim, na construção desse documento. A gente retoma esse documento, né, com o desejo de ver o que é possível fazermos de maneira articulada e como um papel que é possível ser desempenhado nesse contexto, né, de articulação. Então, quando as questões relacionadas principalmente ao âmbito da formação e da pesquisa, acho que é evidente, né? Que é algo que a gente pode somar, né? Barbalho mesmo agora, na hora do almoço, falou assim, olha, tem aquela pesquisa do Ceará que a gente está fazendo de mapear hábitos culturais nas universidades públicas, se a gente não quer aplicar aqui, né? Fazer, de certa forma, uma parceria, uma articulação para mapear isso no Ceará, mapear aqui em Minas Gerais. Enfim, eu acho que é importante, dissemos também, em 2 oportunidades de eventos mais nacionais, dissemos assim, MEC, nós somos cultura, porque o MEC não tem linhas de financiamento para os espaços culturais das universidades, para os museus das universidades. A gente fica num limbo, a gente tem que se apresentar como pesquisa, como extensão, como ensino, para receber algum recurso. Mas nossos edifícios tombados, nossos prédios do século XVIII da cidade de Tiradentes, eles não têm nenhuma linha de financiamento, né? Então a gente dizia para a MEC, nós somos cultura. Pensem que é preciso haver um olhar específico, porque em muitas cidades do Brasil, dessas 1000, o único equipamento cultural que existe é da universidade. E mais do que isso, capitais. É o caso de Vitória. O principal teatro público da cidade é da Universidade Federal do Espírito Santo, que tem uma rede de espaços culturais incrível. E dizíamos para o MINC, nós somos cultura, porque nós não estamos também no horizonte do MINC. Né? Então, MEC e MINC, né? Nos considere, porque a gente fica numa zona híbrida, porém sombreada, porque não há um olhar para essa dimensão. E quando a gente leva isso, por exemplo, para o CONSEC, o Conselho Estadual de Cultura, os agentes culturais fazem, não, peraí, a universidade não pode levar bolo dessa verba. Então, na verdade, é preciso pensar uma política que considere essa plataforma nacional muito significativa como parte desse sistema. Claro que a gente entende, né? Somos federais ou somos estaduais ou municipais, em que nível a gente vai dialogar e que as políticas, na verdade, estão construídas em torno desses entes federados. Mas é preciso, acho, é necessário
que a gente seja considerado, né, nessa construção, uma vez que a gente está num momento novo de construção e tem bastante, digamos, a contribuir. Então, esses são considerações que eu queria trazer aqui também. E, como disse, acho que não sei se foi a Aline ou Fernanda, quer dizer, esse aspecto formativo, ele não está certamente restrito a esse âmbito dessa formação, né, mais formal, há outras instituições, como há não instituições, outras formas de organização. A gente sabe como isso é rico, maravilhoso, em todos os exemplos que foram citados aqui, mas que esse lugar, né, das instituições públicas de ensino superior como um pouco apartado, né, da dinâmica cultural das cidades e, em geral, nacional, eu acho que é uma questão que vem sendo superada há bastante tempo, e nosso olhar ainda é antigo, ele tá viciado, como se nós não estivéssemos ali presentes. E aí eu digo, a política de extensão, ela já avançou enormemente nessa direção. E creio que o que a gente hoje discute em nossas articulações da cultura, dentro dessas instituições, é da mesma ordem, é da mesma natureza. A gente entende que o papel da instituição é ser capaz de acolher o que vem de fora, é fazer o movimento de dentro para fora e se tornar um agente presente nessa dinâmica cultural ampliada, articulada, que a gente quer construir. Então, há muito que se fazer, mas também há muito que já se fez, e é preciso que a gente também tenha compreensão, né, dos nossos ministérios, né, que há um papel aí a ser desempenhado. Veja bem, é muito mais fácil para um Ministério da Cultura consertar o telhado de um teatro, de uma universidade que está fechado, porque o telhado está, do que construir um novo teatro, né? Então, é preciso entender que esse equipamento é público, ele já está lá. E o que falta? Às vezes falta um técnico, às vezes falta um som, e aquilo vai se tornar um equipamento potencialmente fundamental para aquela cidade, para aquela região. Então, isso acho que a gente tem feito esforços, né, de mapear isso, né, quem somos, né, alguém mencionou, né, que não se sabe quantos centros culturais as universidades têm, e a gente está nessa pesquisa conduzida pelo Forcult e pelo Forproex, né? E estamos, enfim, procurando, né, colocar essa agenda, essa pauta também. E há uma sensibilidade por parte dos ministérios, né? A gente tem sido convidado a participar, a contribuir nessa discussão, e espero, né, que a gente consiga avançar, porque não podemos esquecer do que vivíamos um ano atrás, né? Então, a hora de nos organizarmos, nos fortalecermos, é agora, né? Agora e amanhã, né? Imediato, né? E esse caminho, acho que está aí para ser percorrido, né, por nós juntos. Então, eu adoro, né, ver nessa mesa essa conversa voltar, né, nessa perspectiva. E também nessas articulações, né, Aline? A gente, às vezes, tem conversa de demandas que ninguém consegue suprir, né, Aline? A Aline fala, nossa, eu preciso disso. Aline, isso a gente não pode fazer. O que a gente pode fazer? A gente senta e inventa alguma coisa que a gente é capaz de fazer juntos, né? Que a nossa presença lá, com os recursos que a gente tem, viabiliza. Que são as formas, né, assim, criativas, ou até a forma que a gente acha de caminhar com os espaços, porque são vários, né, que o campus, o FMG tem, Tiradentes, e que, por exemplo, eu, como gestora, idealizadora e diretora da Mostra de Artes Cênicas Tiradentes em Cena, sempre vou. Falo, Mincarelli, preciso transformar aí o Sobrado Quatro Cantos em teatro. Dá? Vamos lá, vamos tentar ver o que dá. Dá para fazer isso no museu? Eu posso levar, gente, agora
levou um espetáculo lá programado que cabiam as 180 crianças que a gente trouxe da zona rural. Cabe lá. E outra coisa que é mais linda, né, Micarelli, disso tudo, é essas crianças que ficam distanciadas desse centro histórico, que não se apoderam, porque o turismo ele é maravilhoso, mas ele nesse lugar, às vezes, ele tira esse pertencimento, as pessoas passam lá para trabalhar, as pessoas não passam lá para usufruir ou ver um patrimônio. Então, quando a gente consegue ter esses diálogos e abrir essas portas, vão para além de ter uma peça, né? Vai para o empoderamento, que é uma palavra muito usada, mas que ela ainda é pertencimento daquela comunidade, aqueles bens, né? Aqueles patrimônios ali, que são necessários. Então, assim, eu fico muito, falo sempre, vamos conversar, porque só dá mesmo para construir algo quando eu escuto, porque às vezes eu vou querer propor uma coisa que você vai falar, quanto universidade eu não posso. Eu falo, na minha cabeça pode. Aí você fala, não é que não pode, né? Tipo, vamos conversar. E a gente acha um meio do caminho para que esses bens que estão em Tiradentes, né, no caso de Tiradentes específico, possam ser usados também pelos moradores, pelos gestores culturais, por nós proponentes de eventos, pela Lei Paulo Gustavo, de quem colocou seu projeto, usa o espaço para o ensaio, usa o espaço para uma roda de conversa. Inclusive, uma das nossas reuniões do fórum, da audiência, a primeira, que não foi audiência pública, foi lá dentro do espaço da universidade, porque foi um lugar que onde a gente vai? A gente liga e está aberto. Então, assim, isso, de fato, o que você disse está acontecendo. Assim, eu posso, né, eu estou ali, ou como exemplo da cidade, percebendo isso, que há esse diálogo com a universidade e com os espaços. Tudo que você disse e tudo que é colaborar, né? O que é colaborar é isso, a construção de diálogo constante. Se é um formato de rede, a rede, né, vai estar lá formalizada. Não. Exatamente, até anotei isso em algum momento que você falou, que são as redes informais, mesmo que depois elas se formalizem ou não, mas é o tempo inteiro colaborativo. É o tempo todo sem verticalizar. E é uma construção que eu vejo que assim, é uma construção de parceria, né? Eu acho que assim, não necessariamente de falar assim, é um processo colaborativo. Às vezes é um processo de construção de parcerias. Eu acho que a gente vai, né? E que pode vir a ser, né, uma rede, ou vir a ser um processo colaborativo mais permanente, mais contínuo, né? Mas é muito bonito. Vocês dois falando, eu estava fora do microfone. Não, eu fiquei falando assim, eu adoro a parceria que a gente tem com o Festival de Teatro. Ela é especial por isso. Porque a Aline procura assim, uns 7 meses antes e fala, vamos pensar o que a gente vai fazer juntos. E aí ela fala, o meu festival vai nessa direção, eu gostaria de fazer isso e tal. Aí eu digo, isso eu posso. Aí a gente leva a turma de cá, né? Sim. Heloísa, um monte de professores, oficina, que a gente consegue. Esse monte é aquilo que a gente consegue, porque Tiradentes é caríssima. É caríssima. Então, para levar nosso pessoal da UFMG para lá, a gente tem que fazer muitas continhas, né? Porque não é fácil, né? Mas a gente tem feito coisas lindas. Tem aquele processo que resultou até, com a Cida Falabella, que resultou até numa candidatura de vereança em Tiradentes. Nós só tivemos 3 mulheres vereadoras até hoje, na história. Tiradentes. E aí a Cida foi existir, né, fazer a apresentação dentro do Tiradentes em Cena com a parceria com a universidade e numa roda de conversa falando sobre como era o projeto da gestão compartilhada? Da Gabinetona. E aí a gente entendeu e saiu vieram para cá, para Belo Horizonte. Vieram para fazer um curso de liderança. Uma formação de liderança. E saiu a eleição. Foi eleita? Ela não foi eleita por causa de partido, né? De legenda. Mas ela foi mais votada do que quem ganhou. O vereador que ganhou. Exato. Então, são absurdo, implicações, né? De várias ordens, né? A gente estava ali num festival de teatro, pensando a política local, pensando a presença das mulheres na política, através de um espetáculo lindo que a Cida tem,
que é um espetáculo autobiográfico, e disso também, naquele momento, vocês já estavam construindo a Banda das Mulheres, como é o... Nossa, é muita coisa que a gente É faz, muita gente. coisa. Então, Aí a enfim, batucada das mulheres, e aí a gente também, enfim, são muitas formações desse coletivo que o interior favorece, né? Desse encontro mais próximo, né? Você não tem que pegar um trânsito, não tem que pegar um... Né? Então, isso facilita muito ali, e a gente, principalmente quanto fortalecimento feminino mesmo, de movimentos femininos, de onde a gente quer, o que a gente quer dizer para essa cidade e para essa maioria, né, masculina aí que dita a política. Então, a gente está aí cutucando esse lugar também, porque é o papel do gestor, né? Não é uma questão de somos seres políticos, né, o tempo todo, assim, que acorda e dorme. A gente também teve projetos com a Javali, né? Então fez trabalho sobre dramaturgia, literatura, cursos de formação nessa perspectiva. São muitas coisas. E isso que a Aline falou, né? A gente se encontra na esquina. Então, mesmo quando você não quer reunir, você reúne. Você saiu de casa, você tende a umas 5 reuniões no caminho para onde você vai. E, por outro lado, isso é muito rico, porque aí a gente joga uma bola ali, e dali o dia seguinte devolve, depois a gente devolve, e dentro do possível a gente está construindo coisas. Eu acho que o que fica, assim, para mim é isso, assim, também, da gente colocar o que a gente quer, assim, sabe? Quanto produtor, quanto gestor, quanto ator, quanto, né, grupo de teatro do interior, tipo, provocar isso o tempo todo. Porque sentado ali, ninguém vai chegar lá e vai bater também, pode até acontecer, mas é muito raro. Então, acho que essa coisa mais propositiva que a gente tem que ter o tempo inteiro, ficar atenta e falar, olha, estamos aqui, estamos fazendo, vem para cá, vamos sentar junto, vamos conversar. Já falamos, né, da Universidade de São João del Rei também, de cada vez aproximar. Isso é um papel muito forte do gestor, né? De um produtor local, de um ator, um agente transformador. Então, isso acho que fica dessa fala, é isso, né? Vamos cutucar mesmo. Vocês querem falar? Não? Alguém quer falar? Zé Márcio Barros, Lia Calabre, Alexandre Barbalho. Nós estamos aqui com pessoas de outras universidades federais, né? E me chamou a atenção o fato de que a universidade, a UFMG, que a sede é em Belo Horizonte, está mais próximo do Festival da Aline do que a Universidade Federal de São João del Rei, que está só a 16 quilômetros. Também me chamou a atenção quando a UFMG saiu de Ouro Preto com seu festival, a UFOP assumiu. Minha pergunta para provocar vocês das federais. Por que não se faz junto? Por que a rede de universidades federais de Minas Gerais, que é uma rede tão potente, não realizam as atividades conjuntas, considerando que todas têm dificuldade financeira, operacional, né? Então, é aqui para provocar outra. A Escola Livre de Gestão Cultural lá do Ceará, iniciou suas atividades, acho que ano passado, né? Com cursos dados só por mulheres, né? Na época eu orientava a Selma, né, que lá do Ceará, agora não oriento mais, porque ela trancou e eu saí do programa da UFBA, e ela disse, Márcio, queria tanto que você fosse lá, mas nós decidimos que vão ser só mulheres. Há um mês atrás, um bom seminário feito lá em Salvador, do qual também já participei, o Diálogos em Gestão, também fez um posicionamento de gênero, né? Lia esteve lá e tal. Eu queria saber a opinião de vocês, considerando que já há muitos anos as mulheres, sejam de que perspectiva estamos falando, né? De gênero, de orientação sexual, são a maioria no campo da cultura. São a maioria aqui, são a maioria no campo da cultura. Queria ouvir de vocês, assim, o que vocês acham desse recorte de gênero no campo da gestão?
né? Se isso nos une mais, nos separa mais, ou, enfim, queria saber um pouco de vocês, porque me chama um pouco a atenção, considerando que as mulheres já são a maioria no campo da cultura já há alguns anos. Vocês, né, já são a maioria no campo da cultura. Talvez não na gestão das prefeituras, mas se você olhar para dentro do Ministério, se você olhar para, né, na Secretaria de Cultura aqui de Belo Horizonte, na produção cultural, enfim, queria um pouco, só para... Vocês estão muito consensuais aí na mesa, e eu estou botando umas polêmicas assim para acabar mais. Bom, Zé, vou começar respondendo você, porque eu estava lá na gestão, e estava exatamente no curso da Selma, nós estávamos, eu e Liana, no curso da Selma. Uma das discussões que a gente fez nas nossas mesas lá no curso de gestão é que, assim, é verdade, somos muitas, não nos postos chaves, não nas chefias, não nas presidências, não como secretárias. Somos muitas e trabalhamos muito. Em geral, se você pensa a primeira formação do Ministério da Cultura com Gil. Nenhuma secretária mulher, nenhuma presidente de fundação mulher. Segundo escalão, fantástico. Isaura estava lá, Silvana Meirelles estava lá, mas ninguém estava no primeiro escalão. Né? Vai chegar no primeiro escalão só mais para frente, no final, a Jurema, mas já bem depois. Vai chegar a Cláudia Leitão, vai chegar... Eu fui a primeira presidente mulher da Fundação Casa Rui Barbosa por uma escolha interna, por uma escolha da instituição. Então, assim, é verdade, somos muitas que trabalhamos, que estamos na base, que... assim, o destaque, eu chefio o setor desde sempre. Mas quando você vai subindo nos cargos, então tinha uma grande discussão, né? Quer dizer, nessa forma, e assim, e como é que a gente se posiciona? E talvez para discutir, para reforçar essa presença numérica, mas não necessariamente em cargos estratégicos, é que, de alguma maneira, acho que Gica e Gil resolveram fazer, né, esse ano a edição do Gestão Cultural dedicada à questão do protagonismo feminino, de alguma maneira Selma também, porque quando a gente olha, em geral, as mesas, as formações, os postos chaves, ele ainda é muito masculino, ainda que a gente esteja na universidade há muito tempo, aí que ainda que a gente teve na UFRJ a primeira reitora mulher, numa universidade com quase 200 anos. Então, você pensar assim, em que lugar estão as mulheres, né? Então, assim, eu já comecei já me senti provocada, inclusive para responder, né? Na gestão da presidenta Dilma, a primeira presidenta mulher, ela começa a fazer a discussão da importância das mulheres nos postos chaves, né? E aí a gente começa a ter algumas mudanças. Na verdade, a formação do Ministério com um pouco mais de mulheres. Inclusive, ela fez questão que fosse uma mulher, ou que só fossem mulheres, com todos os problemas e discussões que a gente tinha no campo em relação às próprias escolhas. Então, também pensar nisso, assim. Aí foi também uma política afirmativa, digamos assim, da Dilma em dizer, não, eu quero um percentual dos ministérios chefiados por mulheres, porque eles são predominantemente masculinos, como a gente viu logo em seguida na foto do Temer, quando ele montou o ministério dele, que você olha lá, né, homens brancos, supostamente hétero, é ótimo. Mas, enfim, quero fazer para vocês uma provocação, vocês já vão dizer que vocês já trabalham que nem doidas, mas aí um pouco por conta das experiências que a gente teve no Rio. A Saline, você colocou de que a gente precisa, a discussão circulou na mesa, de que a gente precisa
que a questão do dinheiro que circula, daquilo que se produz, que seja enxergado. E aí eu fiquei pensando, Aline, eu acho que, assim, eu sei que vocês já trabalham muito e é sempre muito trabalho, mas, por exemplo, naquele Google Forms que você trouxe aqui e que vocês fizeram internamente, pensando até em Tiradentes, que é até mais fácil de fazer, né? Você tem o próprio grupo se reúne, não valeria vocês criarem uma pesquisa entre vocês do tipo, do dinheiro que você recebeu, quanto foi aplicado na própria cidade, você contratou alguém, e começar a ficar, assim, quando a gente não consegue fazer isso, ou é muito mais complexo fazer isso em cidades muito grandes, né, no Rio, não sei o que, teria que ser, né, na verdade, teria que ser quase que uma pesquisa obrigatória, os sujeitos, eles teriam, porque aí não vai responder, mas acho que até pela articulação que vocês têm com quem acessa, né, acho que vale ter essas informações para negociar de novo com o poder público local. Porque o sujeito, ele pode não se dar conta ou ele pode fingir que não se dá conta, né? Mas se você tem os dados, se você pergunta para as pessoas, né, assim, o dinheiro foi todo aplicado na cidade, você contratou alguém, que tipo de serviço você contratou, vai inclusive dar visibilidade à ampliação da rede, porque lá o pessoal da Congada, por exemplo, pode ter reformado as suas roupas e contratou as costureiras e comprou o tecido, né? E sim, é isso, porque inclusive você vai expandindo para aquelas áreas que são áreas de fronteira, que no caso do cinema é o catering, na verdade, né? Quer dizer, a produção de cenário, a produção de alimentação, que começa a extrapolar, que tem na compra da madeira, que tem a compra, né? Mas mesmo nos processos pequenos tem tudo isso. Quando você refaz as roupas da brincadeira, então, assim, tem outras, né, outras economias e outras questões que entram e que tradicionalmente são invisibilizadas pelo poder público, assim como quando a gente diz da conta, né, do que entra pelas atividades culturais, e os caras fazem na conta do turismo, né? Colocam restaurante, colocam hospedagem, e fica tudo, não, então a gente fortalece o turismo, né? E a gente não consegue separar muito bem. Mas, nesse caso, ainda mais com cidades menores e grupos pequenos, acho que dá para fazer essa provocação, né? Fazer essa coleta à medida em que vocês têm um fórum e fazer essa devolutiva, né, para o poder público. É isso. Alexandre Barbalho. Eu estava aqui sentado aqui do lado do Altemar e ele disse assim: pô, esse seminário devia ser assim, cultura, democracia, cidadania e Ceará. Eu não vou chegar tanto no Altemar, mas sem levando em consideração a bancada fluminense aqui também, que está aqui presente, mas eu queria um pouco trazer essa provocação que eu fiz o Fernando e compartilhar aqui com os representantes das outras universidades, que é o seguinte: nós estamos lá no Ceará, então, exatamente construindo, na verdade, nós já construímos um instrumento para tentar sondar os hábitos e práticas de consumos culturais dos alunos e das alunas das universidades públicas do estado do Ceará, né? Para quê? Para exatamente dar subsídios para as pró-reitorias de cultura, para os departamentos de cultura e de extensão e cultura, enfim. Para compensar as políticas culturais da universidade, nós não sabemos, não é, o que é que esses alunos gostariam de ter e tal. Então, nós construímos esse instrumento. Então, eu vou aproveitar aqui, que já falei que o Fernando puxou aqui para o público, de nos colocar à disposição para a gente tentar construir juntos, porque seria muito interessante. Ceará, Minas, aí de repente Bahia também se interessa, Rio de Janeiro. E aí a gente pode ter um mapeamento, já que nós não temos o Ministério da Cultura ainda que faz o que a França faz, que é um mapeamento da população, né, francesa e a brasileira. A gente não tem essa possibilidade ainda, mas podemos fazer pelas universidades. As universidades hoje, o Fernando está dizendo, são 1000 cidades, né? Mas digamos que sejam 1000 cidades. Cada cidade pega no mínimo mais outras 4. Incluindo os institutos, né? Os Uhum. institutos são, acho que, 600 localidades. Uhum. As universidades mais 300 e tanto, chega a 1000. E com certeza essas 1000 se desdobram em no mínimo mais 4.000, 5.000, porque a gente pega, né? Toda universidade, cada
campus, pega né, um território ali, vários municípios ao redor. Ou seja, a gente está no Brasil todo. Eu imagino que nós, a rede das universidades públicas, estaduais e municipais, né? E aí eu sempre lembro que, lembrar aqui junto com o José, tem as estaduais também, não são só as federais, tem as municipais com menor número, né? E eu acho que se a gente conseguir fazer esse grande levantamento, e a gente pode começar Ceará e Minas na vanguarda, né? Aí a gente... Né? Então, eu estou colocando à disposição, estou falando o nome do coletivo, não sou eu, né? Nós juntamos, tem representante de todas as universidades públicas lá, não sou eu, estou falando o nome do coletivo, mas eu tenho certeza que o pessoal topa de fazer junto e construir juntos. Sou cria dessa escola de gestão cultural no Ceará, né? Assim, de todas essas referências aqui. E também estava na escola de gestão também participei. É muito legal, né? A gente fica muito orgulhoso. Aí eu vou fazer pensando nessa conversa, nesse mapeamento, né, e nas ações de política cultural das universidades e nas parcerias entre as universidades, ou trazer um elemento histórico, né, do tempo para pensar assim nessa ação cultural, né, que as universidades desenvolvem e a importância dela para as cidades, né? Porque eu estudei a história do Museu de Arte da Universidade Federal do Ceará, né? Desde a sua formação até seus 50 anos, seus primeiros 50 anos, né? E uma das questões que se colocava era se o MAUC tinha perfil cultural, né? O perfil curatorial, né? O que orientava o colecionamento. E o lema da universidade é o programa curatorial do museu, que é universal pelo regional. E hoje, cada vez mais que eu avanço no estudo sobre isso, eu entendo que esse lema da universidade formou um pensamento cultural no Ceará. Né? Tem uma orientação que diz sobre um modo de fazer cultura. E a universidade teve um papel muito importante nesse sentido, ali nos anos 60, né, quando funda, no começo de fundação da universidade, inclusive no próprio regimento da Universidade Federal do Ceará, a relação entre científico-cultural está presente o tempo inteiro no regimento da universidade. E a Universidade Federal do Ceará construiu esse programa em parceria com a Universidade Federal da Bahia. Né? Tanto que Lina Bobardi esteve no Ceará e o Ceará emprestou a coleção do Museu de Arte da UFC para a inauguração do Museu do Unhão. Então, e isso depois vai para o MASP, né? Então, você tem uma circulação de um pensamento, né, que está relacionado a essa ideia do regional, do universal pelo regional, que inclusive tem uma relação importante para o pensamento cultural brasileiro, né? E a universidade ela nasce nesse processo e nesse programa de descentralização das políticas públicas de cultura no Brasil. Então, as universidades já têm um papel central na quebra, né, dessa centralização do campo da cultura, fortalecendo ações em lugares que eram considerados periféricos durante um grande período do tempo. Então, assim, esse tipo de mapeamento ele é muito importante, né? E essas pesquisas nos ajudam a entender o percurso dessas universidades na formação de pensamentos culturais, como acontece no Ceará, assim. Andréa que está trabalhando num mapeamento pelo Forcult. Eu acho que mais nesse sentido do informe, né? Acho que talvez uma coisa que a gente possa desdobrar na sequência. Então, eu coordeno o GT de Políticas Culturais do Forcult, que teve início aí com a coordenação do Fernando, né? E nós iniciamos no ano passado uma parceria com o Guilherme Bertissolo, que é da UFBA, que também está no GT de Arte e Cultura do ForProex. E aí a gente começou uma pesquisa, né, inspirada numa pesquisa que nós tínhamos feito no FIC, lá no Rio de Janeiro, né, o Fórum Interuniversitário de Cultura. Você falar que siglas são. Hã? Siglas. O Fórum Interuniversitário de Cultura das Instituições de Ensino Superior no Rio de Janeiro. E aí a gente usou esse modelo, ampliando, para fazer uma pesquisa com todas as instituições de ensino superior que fazem parte do ForProex. São 160 instituições, né, que incluem os institutos federais, né, todas as redes, mais as universidades federais no Brasil inteiro e algumas instituições estaduais também. Então, são 161 instituições e a gente conseguiu, né, primeiro, fechamos dezembro com 112 instituições que tinham respondido ao questionário e a gente fez um esforço extra agora
fevereiro, março, ampliamos esse universo para 127, 28 respostas, e agora a gente está tentando, então, fazer um esforço pessoal, assim, né, de ligar e pedir a nossa rede de contato. Então, pode ser que a gente ainda possa articular aí com vocês, para que a gente sente que é possível chegar a esse universo de 100% de respostas a esse questionário. E aí a ideia é, nessas perguntas, a gente tem quem tem plano de cultura, quem tem políticas culturais, quantos equipamentos culturais, se tem teatro, e aí tudo isso através, né, de um instrumento fácil no Forms, onde gera também os gráficos. Então, a gente vai conseguir ter um quantitativo dos equipamentos culturais para depois poder desdobrar em pesquisas mais qualitativas. Então, a gente pode pensar de articular isso e disponibilizar mais, né, essa pesquisa. Antes de devolver a palavra para vocês, posso só complementar. Então, Andréa mencionou o FOR-PROEX, que é o Fórum de Pró-Reitores de Extensão, e essa parceria com o FORCULT, que é o Fórum de Gestão Cultural das Instituições Públicas de Ensino Superior. O FOR-PROEX é um fórum institucional, ele é dos pró-reitores de extensão. O FORCULT é um movimento de pessoas que trabalham, são os trabalhadores da cultura dentro da universidade, vamos dizer assim. Então, são dinâmicas diferentes, mas a gente se encontrou nisso. Então, um pouco respondendo ao Zé Márcio, a gente tem feito esse esforço, né? O FORCULT, ele nasce com o fim do Ministério da Cultura. Naquele momento, num encontro na Unicamp, a Unicamp está organizando um seminário, e desse seminário se reúnem as pessoas e dizem: a gente precisa continuar, a gente tem que ter um fórum, porque estamos à deriva nesse aspecto. Então, ele nasce acho que o seminário acontece em 17, se não me engano, 16, 17. E de lá para cá é isso, a gente hoje faz encontros com 100 instituições. Né? Dentro do FORCULT, ele funciona por grupos de trabalho. A gente entende que a nossa agenda comum são essas que a gente encontra nos grupos de trabalho. A gente tem esse grupo que é o de políticas culturais, que eu acho que ele tem um papel importante nesse desenvolvimento dos planos de cultura e das políticas de cultura que têm se fortalecido nas instituições públicas de ensino superior. Várias universidades fizeram planos, né? O FOP fez, comandado pela Gabriela, a gente fez o PDI, o plano ainda não, a Andréa fez no Instituto Federal, enfim, caminhamos. Há um outro GT que se chama Parcerias Institucionais, que justamente se preocupa em fazer uma partilha de quais são os caminhos que nós podemos ter para construir parcerias institucionais. Conclusão, muito difícil, porque formalizar essas parcerias nem sempre é o melhor caminho, também para nós. Ter assinatura de reitores. Exemplo, o FIC, que é o Fórum das Cariocas. Eles fazem um documento que leva 1 ano e meio para ser assinado e dali 2 anos vence. Aí começa tudo de novo. Também o pessoal de Goiás, que é a IPSGO, que reúne todas as universidades públicas de Goiás, tem um trabalho lindo, criaram instrumentos um pouco mais ágeis, mas com o mesmo desafio que a mesma. Então, hoje, a gente estava aqui conversando na hora do almoço, sentamos para dizer, gente, vamos pensar como a gente pode avançar nessa perspectiva de rede que a gente quer. E é nessa direção do que você disse. Então, a construção ela é difícil, ela é permeada pelas gestões, porque, por exemplo, a gente está em papéis que permitem, facilitam que a gente puxe isso, amanhã não está mais. Então, assim, algumas continuidades, eu, Daniela, Chico, a gente está continuando, e aí puxando os novos parceiros. Né? Então, isso em perspectiva. E para trás, eu diria, Zé Márcio, que isso. A Aline, acho que disse, ela conversa mais com o curso de teatro do que com a pró-reitoria de extensão. Então, hoje ela conheceu o Chico pessoalmente. Aí talvez saia alguma coisa daqui.
Não é? E a gente, por exemplo, você mencionou o Festival de Inverno, né? A UFMG saiu de Ouro Preto, ficou um tempo parceira, mas depois não deu mais certo. É da época, nem sei te contar porque não deu certo, mas não deu. E aí o Festival de Inverno da UFMG virou itinerante, parou em Diamantina. Aí vem a Universidade Federal do Vale do Jequitinhonha e Mucuri, a gente fica junto, depois entende que não funciona. Então, isso são as histórias, né, institucionais. Eu acho, sim, a gente precisa, né, achar caminhos e canais que, do mesmo jeito que foi dito esses 2 dias, é numa perspectiva de pluralidade de caminhos. Porque acho que a gente hoje falava, não, vamos fazer um projeto de pesquisa conjunto, um grupo de pesquisa CNPq, vamos fazer pesquisa junto, entendeu? Vamos fazer extensão junto. Porque se a gente quiser formalizar isso com os reitores, até todo mundo se entender e assinar, a gente já foi, eu saí da pró-reitoria e tal. Enfim, então, essa dinâmica, eu acho que ela vai ser mais rica a cada arranjo e de interação, né, que a gente conseguir construir. Mas é isso, é movido pelo desejo. Só me permitindo uma parte aí na fala, Zé, porque também em Tiradentes, especificamente, os equipamentos culturais são da UFMG. Então, por isso que esse diálogo também dessa proximidade maior, entendeu? Por mais que tenha essa questão geográfica, na cidade os equipamentos, a UFSJ não tem equipamentos culturais em Tiradentes, mas a UFMG sim, entendeu? Então isso facilita também essa conversa. Só comentar o que a Lia trouxe com um exemplo que eu me lembrei. eu integrei a equipe de coordenação de produção, não, de produção do FIT de 2012. A gente já fiz o FIT várias vezes, mas em 2012 a gente fez uma coisa interna, mas que foi muito importante para a gente avaliar um pouco o FIT, que era assim, como a gente tinha ali acesso aos, né, o que a equipe, o que o FIT empregava, enfim, e qual era a estrutura dele interna, a gente fez uma avaliação do seguinte, por exemplo, uma apresentação de um espetáculo de médio porte no FIT empregava 23 pessoas. É claro que eu estou falando de emprego temporário, óbvio, mas circulação de recurso, com certeza. Um espetáculo de pequeno porte de rua empregava, no mínimo, 23 pessoas. Um galpão que leva 5.000 pessoas para uma praça pública já aumentava para 144 pessoas empregadas diretamente para aquela apresentação. Então, assim, isso mostra um pouco que também a gente tem condição de deixar o recurso, e como o FIT é um festival de Belo Horizonte, Festival Internacional de Teatro de Belo Horizonte, o recurso fica... Essas pessoas que trabalhavam eram pessoas daqui. A lei, eu não me recordo exatamente a porcentagem, mas a Lei Municipal de Incentivo de Belo Horizonte exige que eu acho que no mínimo 80% da equipe seja da cidade. Então, essas coisas fazem com que também a gente pense na importância de manter o dinheiro, a circulação do dinheiro na cidade e gerar emprego e renda para a cidade onde a ação cultural está acontecendo, né? E queria falar que sim, espero que cada vez as mulheres estejam ocupando mais cargos, mais posições, e que dias mulheres virão e venham mais, mas porque, de fato, a gente consegue trabalhar com muito afeto, muita escuta, e ter esse entendimento também de território, acho que somos demais. Eu concordo. Sobre essa questão. Eu concordo. Sobre essa questão, o UFMG, o UFSJ, realmente os equipamentos, né, da UFMG estão em Tiradentes. São João, vocês já têm um papel enorme de formação mesmo, porque, por exemplo,
Nessa edição, eu devo ter tido uma média de uns 6 espetáculos que nasceram porque existe a Universidade de Teatro em São João del Rei. Inclusive, foram 6 estagiários de jornalismo da Faculdade de São João del Rei, montada a equipe com os universitários, então isso também gera toda uma rede ali. Eu tenho essa preocupação grande e espero que os outros festivais também se mobilizem cada vez mais para pegar essa mão de obra que está ali ávida por participar, por aprender e por trocar. Muito dos universitários também fazem as oficinas, então também há. Mas, claro, que esse diálogo ele pode ser melhorado sempre, e isso, né, é fato. Sobre a pesquisa, no caso que você falou aí, ficou aqui no radar, sobre a pesquisa local, porque, assim, na realidade, quando a pessoa já escreveu no Google Forms, ela, no mínimo, ela já tinha que estar com o estudo planilhado, né? Se ela não planilhou a costureira, depois ela vai ficar no negativo. E se ela ficar no negativo, que isso também é o que você dá as oficinas de planejamento, de ensinar lá o projeto antes. Que essa amostragem que eu trouxe é de quem já se inscreveu. Mas quando você fala isso, eu acho que sim, a gente pode fazer um movimento de quanto emprega, do que gera, de que recurso é gerado nessas camadas dentro da economia criativa e da cultura. E é isso. O último foi a questão dos hábitos de consumo, que eu também acho que talvez todo evento tem, e se não tem, também já sai com essa provocação para questionar mesmo enquanto destino. Acho que é isso aí. É isso. Zé, com relação a essa questão de fazer coletivamente as universidades, eu acho que construir ações, igual agora que o Barbalho, né, Alexandre, também fala de fazer essa pesquisa, e nessa conexão Minas-Ceará, que eu já estou, de uma certa forma, fazendo, né, essa conexão, essa pesquisa. Mas com relação aos festivais, eu acho que é bom que tenham muitos festivais, mesmo que ainda numa situação, às vezes, meio precária. Os festivais, primeiro que cada um tem uma característica, tem uma coisa do local ali, e essa possibilidade de circulação de trabalhos entre os festivais, assim, é muito bacana. Então, acho que quanto mais festivais, melhor, viu? Eu acho que, assim, trazendo mais uma vez a minha pesquisa, né, aqui, é impressionante, assim, em todos os grupos que eu trabalhei, a importância dos festivais na formação, na construção de hábitos culturais, enfim, tem várias vertentes da importância dos festivais e que os grupos trazem na própria fala deles durante as entrevistas. Então, os festivais, eles têm uma importância muito grande, né? Assim, todos os festivais. Então, eu acho que quanto mais a questão das mulheres já está respondido, já está dito, não vou repetir mais, né? Estamos aqui para E essa coisa do dinheiro, né? Eu lembro que há muitos anos atrás eu estava começando assim a ter esse olhar assim para a área da cultura com essa visão também de pesquisar dessa circulação de financiamento. Estou falando isso do final dos anos 90 e eu li uma pesquisa sobre feita eu não vou lembrar agora, numa cidade do interior do Rio Grande do Sul, que fazia um festival de música erudita. E aí foi a primeira vez que eu vi uma pesquisa que tinha essa preocupação em apontar o que gerava de recurso para a cidade. Então, assim, desde o salão de beleza até não só diretamente, do salão, ou seja, do pipoqueiro, sabe assim, eu achei isso é muito bacana. O que gera para o próprio poder público, né? O que gera de imposto que fica na cidade em termos de. Então, eu acho que é muito bacana. E numa cidade como Tiradentes, dá para fazer isso assim como um estudo
Eu não sei se os outros festivais já fizeram de Tiradentes, não sei se tem alguma pesquisa assim, mas eu acho que assim, pegar Tiradentes como um modelo desse estudo, acho que seria uma coisa eu muito acho que bacana. como um todo, como MOVE, eu acho que tem muito individual dos festivais, mas eu acho que você sabe mais ou menos agora quanto de fato gera. Aí realmente não acredito. E do que envolve, né, na realidade. Mais do que gera do que envolve. E né? no caso de Tiradentes, assim, eu acho que é uma curiosidade, desde um festival que é feito por uma dentro da localidade, ou seja, a parte Tiradentes em Cena, ou de um festival que vem praticamente quase todo. O que fica de recurso da cidade? Desses festivais. Isso aí é um problema. Hein? Mas, Helena, melhor mexer, não, né? Tem muitos que... Olha só. Vamos deixar quieto agora. Espera aí, meninas. Mas, assim, a minha preocupação é que a gente está falando... eu acho que se a gente tiver isso, é mais fantástico ainda. Mas eu estava pensando no micro, eu estava pensando nas leis de incentivo, na própria lei do município, né? Porque aquela história, eu estou tendo despesa e não investimento. Eu coloco dinheiro na cultura e a cultura... E esse dinheiro desaparece. Eu falei, não, este dinheiro gira a própria economia local. É porque, assim, aquele exercício de sentar e dialogar com o conselho, com o gestor da pasta, falar, olha aqui, ó, né? O dinheiro fica aqui, e aí desdobra, né? Assim, para além. E aí também teve público. Isso, assim, só entrou e foi aplicado em quê? Agora, eu ainda posso dizer para você que aí no dia que a garotada se reuniu, você montou as barraquinhas, teve... Assim, não estou nem pensando no macro, porque, sem dúvida, que os festivais, eles vão gerar, mas essa coisa que o cara fala assim, eu investi o dinheiro, mas eu não fiz investimento, eu tive despesa, essa é a despesa da cultura. Eu falei, não, esse é um investimento da cultura. E aí é interessante pensar nessas leis, já que a gente está tendo um fluxo, já que o coletivo está mobilizado, já que, né, assim, bacana aproveitar isso assim, para começar a discutir também nessas outras bases. Assim, os festivais, sem dúvida. E aí, assim, se você fizer só do seu festival, se fizer um outro festival, eles têm a dimensão disso. E por isso a cidade abre para os festivais. Mas, assim, a questão é o dinheiro que ele põe na cultura, o dinheiro da própria cidade, a ampliação dos fundos, quer dizer, na discussão de como é que isso reverte efetivamente para a cidade. Não, foi ótimo, que tem a ver com a Lei Dalma, que eu falei que foi a lei municipal, que a gente só teve uma edição, né? Foi 100 mil, mas e aí? O que gerou? Qual a cadeia movimentou? Tá aqui já tá mais um dever de casa, né? Eu vou sair como? Mas há muitos anos atrás, a Márcia, como gestora, né, ela me convidou e o Paulo Miguez, participamos de um seminário em Diamantina que chamava O Carnaval que Queremos. Por quê? Porque era uma época que em Minas Gerais os carnavais aconteciam apenas e de modo intenso e predatório nas chamadas cidades históricas, né? E Diamantina era uma dessas. Chegava a época do carnaval, todo mundo saía da cidade para alugar suas casas, e boa parte das autoridades públicas também saíam, porque era uma invasão quase insuportável. Acabava a água, a luz caía e tal. E ela, de forma muito sábia, promoveu esse seminário reunindo todos os setores da prefeitura e todos os setores interessados na economia da festa para discutir que carnaval nós queremos. E aí, o que deu base a esse seminário foi uma pesquisa feita pela universidade que comprovou, primeiro, que o carnaval em Diamantina era um carnaval de jovens universitários que levavam tudo das suas cidades de origem, né? E que gastavam pouquíssimo nos 5 dias de carnaval que ali permaneciam. Boa parte do comércio, do fomento ao comércio local, era de pessoas que vinham de outras cidades, que montavam suas barraquinhas. Ou seja, essa pesquisa e esse seminário desmistificou essa ideia de que qualquer evento, qualquer festa, qualquer coisa impacta positivamente a economia local, né?
E foi uma coisa muito bacana e muito inteligente por parte da Márcia, porque ela tinha 2 objetivos: implicar todos os setores do poder público com um evento tão impactante como esse, né? E também colocar a sociedade civil para discutir isso. Nós queremos entupir a cidade de gente, né? Fora que boa parte do carnaval desprezava a cultura popular local, né? As manifestações carnavalescas tradicionais, o bloco do Sapo Seco, manifestação. Então, a partir daí, né, se politizou a discussão sobre que festa queremos, que carnaval nós queremos e tal. Então, é só uma sugestão de que, né, de novo, né, repercutindo críticas que não é qualquer economia criativa que deve nos interessar, né? Essa pesquisa, caso saia, é preciso ter mecanismos críticos para olhar, para saber exatamente, né? Eu acho que Ouro Preto também vive essa mística de que tudo que acontece lá favorece a população, o que não é verdade, né? Enfim, mas é muito legal essa né, oportunidade, essa ideia de uma pesquisa, né, sobre isso. Só antes, então, de encerrar a mesa, a gente vai aproveitar para encerrar o seminário. Vou chamar a Mônica para vir aqui conosco. A Mônica não quis ficar nessa função, que seria dela também. Agradecer a todos que aceitaram esse convite. As palestras, os debates são riquíssimos. A ideia de formação que elas trazem é que a formação é dialógica, no questionamento, é na dúvida, é na pergunta, a ideia de formação que a gente quer compartilhar. Eu acho que foi uma oportunidade muito significativa para nós. Acho que quando você convida todos, né, e essa discussão, a gente fez uma proposta de estrutura do evento, né, que de algum modo acho que funciona bem, porque a gente fez uma espécie de fundamento ali, não exatamente um fundamento, mas uma plataforma de lançamento, depois uma visão mais geral e depois casos específicos, né? Então a gente fez um desenho de metodologia de construção do encontro e todos os convidados participaram, contribuíram, né, na reunião junto com o Fernando, eu não pude estar, para definir o foco específico da sua fala. Então acho que isso faz das falas mais incorporadas, né? Falas pautadas em experiências de fazer, que acho que também foi outra coisa muito evidente, quando chega hoje, vem o pessoal da ponta, né, vou chamar assim, a gente vê que não existe a ponta, porque quando Lia fala, e quando Albini, e quando Luiz Augusto, a gente percebe que essa teoria é forjada mesmo na prática. Na prática, eu quero dizer, na experiência vivida. E aí a gente aproxima teoria e prática. Então, eu acho que não se deveriam se separar nunca. Então, acho que foi o meu balanço aqui é positivo demais, eu acho que é muito bom. Acho que tudo que Zé Márcio fala em termos de levantar as lacunas do processo é extremamente importante. A gente não tem hábito de fazer isso. E principalmente quando a gente conversa com pares. E acho que a gente precisa desenvolver isso que você fala, né? Acho muito, muito importante. É muito difícil colocar a lacuna, colocar o erro, a falha, a dificuldade em foco, né? Mesmo porque, nesse mundo que a gente vive, o que importa são os números altos, né? Os sucessos, os êxitos. Então, acho que é um início muito positivo aqui para a gente continuar. Espero que esse grupo... Vou contar aqui com a liderança do Fernando, que tem essa habilidade, né? E eu tenho aqui que agradecer a parceria e o aprendizado contínuo com ele e a possibilidade de conhecer vocês, estar aqui escutando e aprendendo.